Você já passou por um lugar de... Acho que algumas pessoas fazem isso quando crianças que têm algum tipo de doença autoimune ou algum tipo de doença que não seja necessariamente eles nasceram com isso ou aconteceu de alguma forma. Ela foi responsável por causar alguma dor no seu corpo ou apenas isso foi algo que aconteceu naturalmente com ela mesma? Você poderia contar a Bem, foi respeito? isso que lhe dissemos. É Assim a é a vida, né? vida, não é você. Nós também lhe dissemos muitas vezes. Somos muito cuidadosos com isso. Não use a sua doença como desculpa. Assim que você faz isso, você não consegue distinguir entre a doença e o seu caráter. Então não deixe que isso faça de você uma vítima. Obviamente é uma catástrofe. Somos muito claros sobre isso e não foi culpa dela. Mas ela ainda assim teve que aguentar. O melhor que pôde fazer com o seu melhor é não usá-lo como desculpa. E conversamos muito com ela sobre isso. E somos claros sobre isso porque eu já vi isso. Esta é uma das coisas que eu realmente não gosto no que as universidades estão fazendo com a deficiência. É como se todos tivessem uma deficiência. Não é surpreendente, porque as pessoas têm uma vida difícil. É muito raro encontrar alguém que não esteja sofrendo sob uma carga indevida de algum tipo. Há algo de errado com eles. Pressão, ansiedade, o que quer que Ou há seja, algo um errado novo em sua tipo de... família que é tão ruim, ou eles estão sob uma terrível pressão econômica. Há algo errado. Do tipo, devemos fazer concessões para você? É do tipo, oh sim, que concessões? O que exatamente isso me dá direito? Bem, eu estou lhe dizendo, cara, esse é um lugar obscuro que você não quer ir porque então você não sabe mais. É como, bem, qual é a minha responsabilidade? Eu tenho este fardo indevido a suportar? Bem, como isso atenua a minha responsabilidade? Bem, a resposta é o menos possível. Você não vai lá porque fica confuso. E assim você que fica confuso. Bem, então a doença não é só fisiológica, mas psicologicamente. E então você também está em grandes apuros. Portanto, éramos muito... Eu não diria que ela nunca usou a sua doença como desculpa, porque nunca é muito, né? Ou nunca é um extremo. Mas ela certamente resistiu à tentação de fazê-lo habitualmente, até que trabalhou seu caráter como consequência. Ela percebeu o que estava errado com ela e consertou. E agora, ela não tem nada disso. Ela agora está saudável. Bem, ela ainda tem alguns danos residuais de tudo que aconteceu. Só soube ontem que ela foi a Chicago para fazer o exame do tornozelo porque funciona muito bem. E eles disseram que tinha que tirar a prótese antiga e colocar uma nova. Mas em seu reino de catástrofe, isso não constitui realmente uma novidade. Isso não é tão ruim quanto poderia ser, né? Estranhamente, porque sempre poderia ser pior. Você ensinou ela desde cedo, e Sem desculpe problema. interromper, que embora ela tivesse digamos que um tipo de deficiência física, ela não era capaz fisicamente como a maioria das pessoas ao redor dela. Que você ensinou como nunca permita que isso lhe dê Bem, nunca privilégios permita que isso especiais. seja... Não, não foi exatamente isso. Isso nunca foi usado como desculpa para não fazer algo que pudesse ser feito. Esse é o É isso desafio. mesmo, sim, porque há ali um elemento de engano. É do tipo, bem, eu não quero fazer isso, eu tenho esta doença, isso me dá o direito de fazer o que eu quiser. Não use a sua doença como um meio de conseguir o seu caminho, senão você se acostuma. E você usa constantemente pro E se resto da você o fizer vida. 100 vezes, ficará tão confuso sobre o que é doença e o que não é, que não saberá. Você não saberá mais. E talvez você não seja capaz de descobrir de novo. E então você estará em um lugar muito ruim. Havia algumas coisas que ela tinha que fazer que eram compromissos. Como quando ela estava fazendo exames, tinha que digitar porque não conseguia escrever, né? Com as mãos. E ela não podia se sentar no chão com as pernas cruzadas, então ela tinha que se sentar numa cadeira. Tem coisas que não dava. Ela Sim, conseguia ela fazer o fazia. trabalho, não podia dizer, eu não consigo fazer o dever de casa, eu não posso fazer o teste, mas ela foi capaz de fazer isso em circunstâncias Sim, e diferentes. a consequência disso foi que uma vez que ela percebeu que a maior parte do que a incomodava, tudo, até onde se pode ver, era uma consequência disso. Um conjunto de sensibilidades extremas a quase todos os tipos de alimentos. Agora ela quase não come nada, a única Oh, meu coisa é Deus, carne, sal e água, só. Mais nada. Sim, isso é isso mesmo. E tudo. ela tem comido assim durante... por uns 3 Oh, meu anos, Deus. mas pra valer mesmo um ano inteiro. E Só que ela ela se tá cem sente por cento bem, sem sintomas. sem legumes, Não, sem só isso. suplementos. Carne, sal, falando sério, ela nunca trapaceia. Nunca. Uau!
Porque você não Sim, pode sentir dor ou porque se ela come sofrimento, a né? coisa errada, ela tem uma reação emocional e física terrível, catastrófica, durante um mês. Uau. Ela essencialmente elimina todos os alimentos e tenta uma coisa de cada Sim, levou vez uns até que 3 ela anos para possa. descobrir. Uau. Sim, e ela tá certa, é absolutamente incompreensível. É uma dieta que eu sigo quase inteiramente agora. Só Sim, há carne, cerca de sal e 3 água. meses estou comendo assim, e há 2 anos e meio eu estou em uma dieta extremamente baixa de carboidratos ou algo assim. Porque tanto eu quanto Uau. minha esposa temos alguns sintomas autoimunes, ela tem todos eles. Sim, ela Sua filha. realmente tem todos. Multiplicados por 1000 é. Sim, e quando ela descobriu que estava errado, ela me convenceu a tentar provar o que ela estava fazendo também, e isso foi muito útil. Para mim também. Sério? Uau. Pois é, quem teria adivinhado, né? Bom, mas de qualquer forma, o que você faz quando as coisas são demais para você? Você reduz seu tempo. Também no capítulo 12, ele fala um pouco sobre fragilidade, vulnerabilidade, que é com o que você está lidando quando tem um filho doente. É como, oh meu Deus, como pode o mundo ser constituído para que uma criança possa sofrer injustamente dessa forma? É como, aqui está uma maneira diferente de pensar sobre isso. Muito bem, tire tudo o que torna seu filho vulnerável. Digamos que eu tenho uma criança de 3 anos. As crianças de 3 anos são lindas, eles andam por aí, eles são pequenos e são vulneráveis, obviamente. Mas isso os torna lindos, atraentes e adoráveis por toda a vulnerabilidade que está embutida nisso. Mas se não quiser isso, você pode ter um robô de 1,5 m de altura, feito de aço, com partes substituíveis, um cérebro artificial. Você o substitui. Obviamente, isso é hipotético, né? Com um super robô humano que não morre, certo? Mas onde está a criança de 3 anos? Uma das coisas em que pensei quando estava escrevendo isso foi que, especialmente quando você ama alguém, você o ama não só apesar de sua fragilidade, mas também por causa dela. E assim, esse é o preço que você paga. Eles não seriam quem são se não fossem frágeis e limitados da sua própria maneira. E o fato de que você gosta de tê-los por perto, acho que você acha que essa vulnerabilidade e fragilidade são justificáveis. Bem, então você não pode permitir que a existência deles o torne melhor, porque você não pode ter as duas coisas. Você não pode tê-los sendo vulneráveis e lindos e interessantes e pequenos e necessitando de cuidados, mas se esforçando para se desenvolver e crescer. Você não pode ter isso sem que eles também sejam propensos à dor, à destruição, à vulnerabilidade, e assim, tome uma decisão. Então, o que você faz? Você os ensina a serem fortes? Isso é o que você faz. Você não se livra da vulnerabilidade, você o ensina a ser forte. E esse também é um tema que percorre o livro, e em muitos aspectos é que você não protege seus filhos. Na verdade, você faz o contrário, você os expõe ao mundo tanto quanto pode, e você os torna fortes. Esse é o melhor antídoto para sua vulnerabilidade. Não os proteja. Você não tem que proteger as pessoas, já estabelecemos isso. A vida é um jogo fatal, você não tem que proteger as pessoas, mas pode torná-las fortes. E talvez você possa torná-las fortes o suficiente para transcendê-lo. Esse é o objetivo. Há algo que você gostaria de ter feito diferente com sua filha e seu filho que não tenha feito? Não é de grande importância, não. Eu tenho desejos. Suponho que, de tempos em tempos, as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu passei menos tempo com os aspectos positivos de meu filho e minha filha, porque enfrentamos catástrofes com muita frequência. Assim, ambos os meus filhos têm uma variedade de talentos interessantes. E teria sido melhor ter tido tempo para aproveitar mais com eles. Mas o meu filho... Bem, eu não diria que ele não recebeu toda a atenção que precisava. Ele não recebeu tanta atenção quanto eu gostaria de ter dado para ele, mas... Da mesma forma, não é óbvio que tenha sido ruim para ele, pois desde muito cedo ele foi obrigado a crescer e confiamos nele desde o tempo em que era criança para tomar decisões inteligentes. Assumimos que ele tomaria decisões inteligentes. Ele foi consultado para tomar decisões. Então, sim, ele foi consultado para tomar decisões. E isso também o tornou muito autossuficiente e capaz de cuidar de si mesmo. Acho que teria sido melhor para mim passar mais tempo com ele. Mas agora ele vive no fim da rua e eu passo tempo com ele e temos um ótimo relacionamento.
E ele tem um relacionamento muito bom com a sua irmã. E, e assim correu tão bem quanto podia correr. Mas isso não significa que aqueles anos lá, eles foram brutais, viu? Houve momentos brutais. Uma noite em particular, ela estava em absoluta agonia e eu não conseguia controlá-la. Bem, sendo um clínico, né, eu pude ver aquilo e pensei, que coisa! Vou acabar levando ela ao KMH, que é um hospital psiquiátrico, porque estava bem difícil. E eu pensei, maldição, não consegui ver uma maneira de resolver. Mas ele o empurrou até o cérebro, mas não estava acabado. E houve outro episódio depois, que ela foi substituída no quadril, eles a colocaram em um hospital de reabilitação por um tempo, e ela foi a pessoa mais jovem ali nos últimos 60 anos. E eles a Oh, trataram meu Deus. terrivelmente. Era um lugar terrível. Enfermeiras ruins, malvadas, muito mal orientadas. Eles a traumatizaram. Aquele hospital foi uma experiência pior do que a própria cirurgia. E isso levou muito tempo para ela se recuperar, mas ela se recuperou. Você já pensou alguma vez que, já que você é psicólogo clínico e você fez todas essas pesquisas, trabalhos e estudos, você acha que a sua filha deveria experimentar isso para você testar a capacidade de estar com ela e você acha que ela teria sido capaz de crescer do jeito que está agora com alguém que não tinha a prática que você Bem, acho tinha? que foi uma sorte para todos nós. Bem, a minha esposa também, né? Minha esposa trabalhou como voluntária nos cuidados paliativos e foi terapeuta de massagem por muito tempo. Ela é muito boa em. A minha esposa tem um verdadeiro. Ela é uma pessoa muito dura. E se você não precisa de ajuda e a quer, ela o cortará em pedaços. Mas se você precisar de ajuda, e ela realmente o ajudará. Ela é muito boa em diferenciar entre pessoas que realmente precisam de ajuda, e nesse caso ela está lá, e pessoas que podem cuidar de si mesmas. E se você pode cuidar de si mesmo e não faz, você não vai querer estar perto dela, porque ela vai te colocar no seu lugar. E era muito divertido porque nossos filhos costumavam trazer seus amigos o tempo todo quando eram adolescentes, o que na verdade nós gostávamos muito. Mas nós tínhamos uma regra para os adolescentes, que era: estamos muito felizes por você estar aqui, mas se você fizer algo estúpido e nunca mais voltar, a gente não tá nem aí, hein? E eles sabiam disso, era uma regra, não era brincadeira. Porque a gente gostava que eles iam lá, eles eram bem-vindos, mas a gente estava disposto a dispensar se eles se comportassem mal. Mas o que era engraçado é que esses adolescentes vinham em casa e no início eles tinham muito medo de mim, mas depois de algumas semanas, eles tinham muito mais medo da minha esposa. Sim, isso foi divertido. Porque ela é uma pessoa bastante simpática, tem só 1,65 de altura, ela é bastante imponente porque também está em boa forma física, né? Porque, na verdade, eu tenho um coração mole e ela não tem, embora ela possa cuidar de pessoas que precisam ser cuidadas. Eu penso que a Michaela teve uma circunstância afortunada nesse sentido, porque ambos tínhamos muita experiência em lidar com catástrofes. Então, quando chegou, ficamos impressionados com isso, mas não foi porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Sabíamos o que estávamos fazendo. É que, mesmo sabendo o que estávamos fazendo, isso não significava que pudéssemos lidar com isso, porque era... Bom, demorou quanto tempo? Deve ter sido aí uns 7, 8 meses para a correção da cirurgia no tornozelo, e havia uma lista de espera no Canadá na época, eu acho que de 3 anos. Na verdade, eles queriam unir o pé dela, né? O que é muito ruim para alguém jovem. Então procuramos na Índia, procuramos, meu Deus, em todo mundo, por uma cirurgia no tornozelo, realmente em todos os lugares. E finalmente, o governo canadense foi bastante útil. Encontramos uma clínica privada em Vancouver que fez a cirurgia e o Ministério da Saúde de Ontário foi bastante útil nessa época. Mas nos deparamos com... devemos substituir seu tornozelo? Mas que tipo de substituição? Com quem falamos? E aquela lista de espera de 3 anos? Não, ela não pode viver por 3 anos assim, não. Ah, sim, isso já faz 3 anos. Faz tempo. Você já duvidou da sua capacidade de pesquisa e dos seus estudos e já disse pra si, tipo, cara, não sei se eu consigo entender isso, não sei se todo o meu trabalho vai ser em Bem, vão no não, eu nunca futuro. pensei que fosse em vão, mas certamente eu duvidei se seríamos capazes de resolver isso, porque tava difícil, né, cara? Sério? Porque você pensou na época, você era bem instruído e pesquisado, você já viu muita coisa e isso lhe deu medo, talvez, do tipo,
Se eu não posso resolver isso, É claro, ninguém pode, né? claro. Bem, o seu prognóstico era de múltiplas substituições precoces e essa era a boa notícia, porque a má notícia é, bem, quantas e quantas você pode lidar e quanto isso te mata. Seu verdadeiro prognóstico era de muita dor como a morte prematura, porque, bem, mesmo agora o cirurgião que falou com ela ontem, ele disse... Como ele falou sobre o risco de amputação no futuro, esta é a segunda revisão da articulação. Talvez isso se prolongue por 15 anos. Não sabemos que diabos vai acontecer então. Nossa resposta a isso é... Tá, daqui a 15 anos, quem sabe? Bem, agora as coisas estão melhores para as pessoas entenderem, né? Como substituir um tornozelo do que era antes. Acho que foi há 10 anos que eu mandei substituir aquele e isso ajudou. Era imperfeito, seu quadril é perfeito, o tornozelo sempre deu problemas, mas muito menos do que costumava dar. Bom, e a gente luta pelo melhor que é possível, né? E assim eu suponho que ela poderia se adaptar a uma amputação se fosse necessário. Mas no momento não é. Mas as múltiplas amputações não é algo que se espera quando se tem 16 anos de idade, né? E eles iam dar para ela corticoides para controlar a inflamação, isso teria levado à doença de Cushing, né? Fazendo seu rosto inchar, ela ganhar peso... Isso poderia desfigurá-la, por isso a gente decidiu não escolher esse caminho. Bem, mas deu certo. Graças a Deus por isso. É um milagre. E ela teve um bebê há 1 ano. E nunca tínhamos certeza de que isso ia acontecer. Meus parabéns. Obrigado. Felicidades. Sim, isso é certo. Agora temos essa pausa onde ela é saudável e a última vez que eu a vi ela estava ótima. Ela é simplesmente brilhante, tá tão saudável. Eu não posso acreditar, ela é simplesmente incrível. Se a possibilidade humana deve ser explorada, todas as nossas faculdades têm que estar em plena capacidade e temos que ver como melhorá-las ainda. Porque a profundidade da experiência chega até você apenas com a nitidez da percepção. Você não pode ofuscar sua percepção e pensar que está tendo uma experiência profunda.